começar a gravar aqui a nossa aula. Então vamos lá, olha. Aqui tá a provinha de vocês, né? Maravilhosa. Aí. Acho que ele não tá ainda. Aqui tá a provinha maravilhosa. E aí, essa primeira questão aqui, né? Essa primeira questão, acho que um tanto de gente errou. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então tá. Então aqui, ó. Para realizar um bom atendimento ao cliente, procura uma massagem relaxante. O massagista deve seguir as seguintes orientações. 1. Escolher um lugar aquecido, tranquilo, com iluminação suave, onde não seja importunado. Tá certo? Ok. 2. Retirar pulseiras e anéis e outros acessórios localizados na mão no momento da realização da massagem. Tá certo? 3. Concentrar-se nos movimentos e manter conversa constante com o paciente. Não. Errado. A Não. gente não pode manter conversa constante com o paciente. 4. O corpo do cliente deve ser coberto com toalhas, deixando-se expostas somente as áreas a serem massageadas. Ok, tá certo. E 5. Quanto mais macia for a superfície onde o cliente irá se deitar, melhor, podendo a massagem ser realizada sobre colchões de densidade 18. E aí, tá certo ou tá errado? Errado. Essa 18 eu acho que tá errado. Eu coloquei errado. Certo! Por que tá errado? Eu vi na internet colchão de densidade 18, não é como aquelas colchonetes. É Mas bem não mais tem grosso. problema fazer. Mas não tem É problema bem fazer. mais grosso. Tem algum Pegadinha problema do se malandro, fizer né? num colchão? Oi? Pegadinha do malandro. Ué, mas fala que tem que ser como que fala? Assim, não pode ser. Eu tenho alguma coisa a ver com essa coisa que eu li, que não pode ser colchão. Eu não sei onde foi que eu li, mas o que eu li. Porque não pode fazer a massagem no colchão? Tá falando que, a Colchão. que não pode ser uma superfície mole, tem que ser uma superfície mais rígida. No próprio livro fala sobre isso. Então, Mas sobre Massagem densidade, não vi relaxante? nenhum lugar falando para massagem, nenhum tipo de coisa assim falando. Só que o mais próximo foi que não pode ser, tem que ser em superfícies mais rígidas. Não pode ser em superfícies rígidas, né? Pelo que eu vi no livro, era algo assim, que tem que ser superfícies mais, não muito moles, entendeu? Eu vi alguma coisa assim no livro. eu também vi. Vou procurar depois e se achar por aqui. Falo aqui. Tá, se tiver no livro falando que não pode, beleza, mas assim, não tem problema, tá? A gente fazer a massagem relaxante em cima de um colchão, por exemplo, não tem problema a gente fazer, né? Tanto que a gente utiliza, às vezes, faz a massagem, né, em cima, deitado na cama, isso não tem problema. Mas foi por isso que eu fiquei em dúvida. Aí eu marquei que estava errado. Essa um também Resposta, então, confundiu. 2, 4 e 5, né, professor? Oi? Resposta correta, então, 1, 2, 4 e 5, né? Isso. É a letra D. Errei E por causa dessa Essa um densidade também 18 aí. confundiu, Arthur, porque no livro tá como temperatura moderna e não aquecida. Aí, esse aquecido a gente ficou na dúvida Moderada, né? que, tipo assim, ou é aquecido do jeito ambiente, do jeito que tem que ser, ou é aquecido quente. Então, essa parte também confundiu.
porque no livro não está aquecida, que não pode ser aquecida. É pegadinha do mestre Lohan. Não, lá no livro não fala que não pode ser aquecido, não. Fala Fala que não pode ser sim. quente, né? Não. Então, quente, mas esse aquecida é de quente ou aquecida de normal, entendeu? Confundiu Ué, essa daí. aquecido de aquecer. É, De não, é. Aquecido de agradável. Aquecida de aquecer. É, ué. Essa daí confundiu, sim. Tipo, ou era de quente, quente ou era de quente normal, que é do jeito certo para fazer, entendeu? Não, a palavrinha que foi. É a palavrinha que foi que confundiu tudo. Então, mas aquecido é um local quentinho, não é um local quente. Quentinho. Então, não é nada. Senão, Pode senão ser estaria quente. escolher um lugar quente. Aquecido Não, é quente, Arthur. aquecido. Aquecido é quente. Não. É sim. Por quê? Porque uai. Quando você aquece uma água, quer dizer que ela está quente? Tá quente. Mas pode pular, essa daí é só comentário mesmo que confundiu essa palavrinha bom. aquecida aí. Essa segundinha aqui. Sobre o sistema linfático, considere as afirmações abaixo. As válvulas nos vasos linfáticos permitem a linfa fluir em apenas uma direção, do espaço tecidual para a corrente sanguínea. Errado. Porque ele também permite que venha da corrente sanguínea para o espaço tecidual. Tá? Vocês lembram que é aberto os vasos linfáticos, que aí entra líquido tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. 2. A linfa é propelida gradamente pela ação massageadora dos músculos esqueléticos. Grandemente. Desculpa. Grandemente pela ação massageadora dos músculos. Nossa, tô sem óculos. Variação de pressão que acompanha a respiração e contração dos músculos lisos das paredes vasculares. E aí aqui entra somente o erro, só está só entre na musculatura lisa, tá? Porque aí é a musculatura esquelética. E aí, eu acho que vocês lembram que eu falei naquela aula para vocês, que são os músculos, né, que são responsáveis por fazer a maior parte de expulsão mesmo da linfa dos nossos vasos linfáticos. 3. A linfa e o plasma são semelhantes em composição, exceto pela altíssima concentração de proteínas contidas na linfa. Essa está certa. E a 4, a linfa passa primeiramente através da corrente sanguínea e posteriormente atinge os grupos de linfonodos. Essa também está certa. Tá? Assim como os vasos linfáticos eles são próximos às veias e às artérias, eles têm essa hiper, né? Eles fazem essa troca de líquidos entre eles, tá? Antes de chegar lá no linfonodo, que é o caminho final da linfa, né? Então a gente sabe que o linfonodo é o caminho final, onde a linfa vai chegar e vai fazer a absorção dessa linfa para a excreção de forma através da urina ou do suor, tá? Ou das fezes. Então a resposta fica a letra D também, apenas 3 e 4. Nessas outras aqui, essas 3 aqui, cite a forma, eu pedi para vocês colocarem a pressão e a velocidade da massagem. Então era só duas palavrinhas. Oi. Professor, eu acabei de entrar na aula, eu já vi que essa minha resposta aí deu como errada e eu marquei a D, a 1 e a 5. Não, era a D. 3 e 4. Era a D? Aham. Então tudo bem, que eu marquei a 1 e a 5. Tá bom. Aí, essas 3 aqui era para vocês colocarem 2 palavrinhas para mim.
só. Então, qual é a pressão e qual a velocidade? A gente sabe que a massagem relaxante, a pressão é profunda e a velocidade é devagar. Então, é colocar profundo e devagar. Eu até aceitei as pessoas que colocaram, assim, a maioria colocou que a massagem relaxante, ela era suave, tá? Então, assim, eu aceitei porque a gente pode ter algumas variações na massagem relaxante, mas o certo seria colocar pressão profunda e velocidade lenta, tá? Massagem estimulante. A pressão, ela é mediana, né? E a velocidade, ela é rápida, tá? Então, se você quer estimular alguma musculatura, se você quer estimular alguma superfície, vocês precisam fazer uma pressão uma pressão mediana e a velocidade precisa ser rápida, tá? Porque senão a gente não gera estímulo para o tecido do paciente. E cite a forma da pressão da massagem linfática. A massagem linfática, a pressão é superficial, então a pressão é bem pouquinha e a velocidade da massagem também é lenta, tá? Então, a resposta era isso, tá? Então, massagem relaxante, profundo e lento, massagem estimulante, mediano ou profundo e rápido, e massagem linfática, superficial e devagar, tá? Defina o processo da drenagem linfática. Aqui muitas pessoas escreveram um tanto de coisa que não tinha nada a ver. O que eu queria que colocasse aqui? Eu coloquei aqui ainda passo a passo da drenagem linfática. Foi aquilo que a gente falou naquela nossa aula de drenagem. Tá? Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, identifica o pulso do paciente. Segundo passo, ativa os linfonodos. Terceiro passo, realiza a drenagem linfática. Quarto passo, esvazia os linfonodos. Então, só isso, acabou, tá? Respondido, e aí seria a resposta correta, tá? Eu ainda tive que ler muitas coisas, a gente colocou textos assim, gigantescos aí, nesse passo a passo, e muitos textos bem parecidos um com o outro, né? Então, eu não sei qual foi o artifício que vocês usaram aí, mas estavam bem, bem parecidos, tá? Algumas coisinhas. Até as palavras difíceis. Sabemos que o índice de cirurgias plásticas aumenta todo ano. Sendo assim, nosso número de pacientes pós-operatório aumentou significativamente. Nossa. Hoje foi o primeiro dia de fisioterapia pós-operatório da paciente MSC de 40 anos de idade que realizou cirurgia de abdominoplastia e mamoplastia há 8 dias. A paciente se encontra com bastante edema, hematomas pelas costas e barriga, seroma e pontos de cicatriz. Já foram retirados. Aqui ficou feio. Já foram retirados somente o umbigo que se mantém coberto pelo micropóreo. Ele se encontra muito umedecido devido a um possível vazamento de seroma. A paciente se mantém em posição curvada e precisa de ajuda para realizar as atividades de vida diária. Descreva o processo de tratamento para esta paciente, respondendo as seguintes perguntas. Qual o local de ativação de linfonodo para abdominoplastia e qual o local para mamoplastia, tá? Então, aqui, mesma coisa. 2 palavrinhas vocês responderiam. Qual é o local de ativação do linfonodo para abdominoplastia? Inguinal, tá? Qual é o local para mamoplastia? Axilar, tá? Então, era só isso que precisava ser respondido. Eu vi que teve algumas pessoas que dividiram, né, por quadrante. Vamos supor, abdominoplastia superior, joga lá então para axila. Abdominoplastia inferior, joga para inguinal, tá? Mas pode jogar tudo para inguinal, que não tem problema. Como o abdômen é mais voltado para a parte de baixo, a gente pode jogar tudo para inguinal. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Pode ou não realizar a mobilização de cicatriz? Aí entra meio que um depende, né? Então, pode sim, porque aí a fala que já foi retirado, né? Já foi retirado, como fala, os pontos, né, da cirurgia.
E aí, para que serve a mobilização? E aí foi o que a gente falou, né? A mobilização serve para diminuir, para aumentar a amplitude de movimento da pele, serve para aumentar a produção de colágeno do tecido, tá? Serve para romper aquelas fibras que geram mobilidade, né, ou imobilidade do paciente, tá? Então, a gente vai dar uma mobilidade para ele maior. Porque por isso eu não estou conseguindo entrar de jeito nenhum. Oi? Ah, não é comigo não, né? E aí vocês poderiam ter colocado aqui como sim e poderiam ter colocado aqui como não, tá? Que eu aceitaria as duas respostas. Próxima questão. E aí a mesma coisa, só essa respostinha, sim, não. Para que serve? Isso, tá? Aqui teve algumas pessoas que eu dei meio ponto porque não respondeu para que servia a mobilização, tá? Só colocou sim. E aí sim não é resposta, tá? Porque são duas perguntas em uma só. A mesma coisa aqui no passo a passo da drenagem linfática, tá? Teve pessoas que eu dei metade da nota, e aí vocês viram lá que tem lá, tipo, 850, 650. Por quê? Porque não fez o passo a passo completo, tá? Tava faltando alguma parte. Mônica procurou atendimento fisioterapêutico apresentando um edema no seu tornozelo direito, presente há 4 meses. Seu fisioterapeuta avaliou e constatou que havia hiperemia, calor e dor. Observou somente uma limitação da amplitude de movimento pelo próprio edema, como mostra a imagem a seguir, tá? E aí essa imagem aqui mostra um edema crônico ou um edema agudo? Crônico, né? Por quê? Porque tem o sinal de cacifo positivo, tá? Considerando o caso clínico proposto, analise as seguintes afirmativas. 1. Após a avaliação, o fisioterapeuta estabelece como conduta a massagem clássica, a mobilização passiva e o turbilhão como objetivo para eliminar o edema. Tá certo? Tá certo. 2. A massoterapia poderia ser utilizada nesse caso por se tratar de um edema agudo. É um edema agudo? Não é, tá? Eita. 3. A massoterapia provocará um aumento de líquido intersticial no local, auxiliando a resolução do edema. Aí esse aqui também está errado, porque não vai resolver o edema se aumentar o líquido aqui dentro, tá? Então, se aumentar o líquido aqui, não quer dizer que o edema vai ser resolvido, o edema vai aumentar mais ainda. Tá? Então, a resposta certa seria A, somente a sentença 1 está correta. E a última perguntinha, aqui fala, né, da paciente Cristiane, 28 anos, estava indo para o casamento de Marília e pisou em falso, causando uma torção de tornozelo direito. Foi atendida pela equipe da Brigada de Salão de Festa e, após atendimento, solicitou que a mesma realizasse 20 sessões de fisioterapia. Ela, né, muito inteligente, procurou eu, claro, e analise este caso e define as seguintes situações. 1. Coloca-se gelo ou calor na lesão aguda e quais os efeitos fisiológicos do tratamento, tá? Então, o que eu queria que vocês colocassem? Na aguda, a gente vai colocar gelo ou calor. Gelo, qual é o efeito fisiológico do gelo? Vasoconstrição, analgesia, tá? Esses são os efeitos fisiológicos do gelo. 2. Na fase crônica dessa lesão de tornozelo, coloca-se gelo ou calor? Ou ambos? Poderia colocar só calor? Pode. Ou pode colocar ambos. Gelo não coloca, tá? Somente gelo. Então, na fase crônica, a gente coloca. Não tem problema colocar só calor, tá? Pode ser também só calor. Quando a gente coloca o ambos, é quando a gente faz o banho de contraste, igual algumas pessoas responderam lá, tá? Mas o certo seria só calor. E como proceder? A gente coloca o calor lá naquele tecido, né? E o calor vai gerar uma vasodilatação, vai gerar uma diminuição do edema, tá? Diminuição de dor, diminuição do processo inflamatório, tá? Então, tudo isso o calor vai auxiliar
como forma de tratamento na fase crônica do paciente. E quando eu uso mesmo o banho de contraste? O banho de contraste a gente pode usar quando está com edema desse jeito aqui, ó, igual o sinal de cacifo positivo, tá? Então, o edema aqui, nesse caso, está crônico, é um edema denso, e aí a gente pode utilizar, nesse caso, o banho de contraste para que ele faça aquele efeito que a gente quer, né? Então, a gente vai colocar primeiro o calor vai deixar esse líquido aqui que está denso um pouco mais maleável, tá? Então, ele vai ficar um pouco mais líquido, e aí depois a gente utiliza o frio, aqui o gelo, para fazer a vasoconstrição e expulsar esse líquido daqui para o linfonodo. Tá? Então, a gente pode utilizar o banho de contraste nesse momento, quando está com edema crônico. Esse banho de contraste, professor, ele, assim, qual a temperatura, assim, no caso do gelo, da gelada e da quente? Assim, são todas temperaturas que sejam suportáveis, né? Então, a gente não fala quente. Quem tá falando? Tá bom? Aí, Maria, a gente não fala assim quente, né? Então, eu costumo usar bolsa de água morna, né? Até quando eu falo com os meus pacientes, eu falo bolsa de água morna, porque quando a gente fala bolsa de água quente, eles pensam que tem que ser a temperatura bem quente, né? Mas, assim, uma temperatura que seja suportável, né? Vamos supor, sei lá, eu acho que uns 30 graus, tá? É uma temperatura que é suportável, que é uma temperatura terapêutica, que geralmente a gente utiliza em piscinas, né? E o frio a gente pode utilizar uma temperatura de gelo mesmo, tá? Então você pode pegar gelos e colocar em cima que faz o efeito de vasoconstrição, tá? E aí sempre pensando nos tempos de tratamento. Então, gelo a gente utiliza 20 minutos, calor a gente utiliza de 10 a 15 minutos, tá? Ok. E aí aqui a resposta seria isso, fase crônica, calor ou ambos, tá? E na fase aguda a gente utiliza gelo, tá? E aí teve pessoas que também colocaram as respostas aqui que eu poderia ter dado como errada, tá? Porque a pergunta coloca-se gelo ou calor na lesão aguda? Aí a pessoa colocou assim, sim, pois faz vasoconstrição. Aí o sim é gelo ou calor, né? Aí eu entendi como sendo gelo porque falou vasoconstrição, né? Mas a resposta estaria meio que incompleta, porque, né, eu teria que adivinhar o que é que estava escrito. Mas aí eu dei como certo para vocês, tá? Tudo certo? E aí tivemos, acho que 2 pessoas que tiraram nota máxima. Teve algumas pessoas que tiraram 900, né? A Maria tirou Eu vi que a pessoa 900. colocou aquele colchão lá e não tirei os 1000. A gente não pode tirar 1000 em tudo. E acho que a Larissa também tirou 900. Mas teve 2 pessoas que tiraram 1000. E aí, eu não lembro o nome, mas parabéns. Obrigado. Fui eu. Ah, Douglas foi verdade. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para o slide. Então, aí, para a gente finalizar, tá? A parte de drenagem linfática, a gente vai falar sobre a drenagem linfática facial, tá? A drenagem linfática facial, ela é bastante utilizada em centros de estética, tá?
pode ser utilizada também pós-cirurgia. E aí eu coloquei uma imagem aqui para vocês de uma paciente, tá? Que a gente fez a drenagem linfática facial. E aí pode ser utilizado também pós-cirurgia, pode ser utilizado na estética para manutenção, tá, do tecido da face, né? Que a gente sabe que é um tecido bastante surrado, né? Pelo dia a dia. Então, é importante a gente ter alguns cuidados com o rosto, tá? Então, passar protetor solar, nutrição mesmo do rosto, tá? Hoje tem aí, né, a vitamina C que pode ser utilizada, tem o sérum, né, que é um líquido que a gente utiliza também, tem aquele lágrimas de unicórnio, né, que não deixa de ser um sérum, tá? Então, ele serve tudo para nutrir a nossa pele, nosso rosto, tá? Para nos dar uma juventude um pouco maior, tá? Para aumentar a nossa juventude de rosto. Eu não sei se vocês já viram, mas aquelas pessoas que geralmente trabalham no campo, né, elas têm um aspecto um pouco mais envelhecido, né, por causa mesmo da exposição ao sol, né, exposição à temperatura, exposição... Peraí que o Jean tá entrando de novo. Exposição à temperatura, exposição os raios UV, tá? Então, eles não têm condição de estar passando protetor solar, igual a gente faz, tá? Então, tudo isso vai agravar e vai prejudicar nosso tecido do rosto. Então, quando a gente fala de drenagem linfática facial, a gente está falando que serve também, tá, para o sistema linfático, tá? Então, no rosto a gente vai ter alguns vasos linfáticos, assim como a gente tem na axila, assim como a gente tem na cervical, assim como a gente tem na inguinal, tá? A gente vai ter também alguns campos de linfonodos na face, tá? E aí esses campos geralmente eles ficam localizados na região da cervical, tá? Um pouco abaixo da orelha, que próximo ao lóbulo da orelha, tá? Abaixo do lóbulo a gente tem campos de linfonodos, tá? A gente tem campos de linfonodos aqui na têmpora, tá? Que é aqui na parte temporal do nosso crânio, tá? E aí a gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo passo a passo que a gente fez na drenagem linfática corporal, tá? Então a gente faz a ativação, a gente faz a verificação do pulso, a gente faz a ativação do linfonodo, a gente faz a drenagem e a gente faz depois o esvaziamento do linfonodo, tá? E aí sempre lembrando que a direção é unidirecional, então a gente sempre vai da parte, né, distal para proximal e aí em direção centrípeta, tá? E aí a direção, ela precisa ser unidirecional, a gente não pode descer a linfa e depois subir, tá? A gente tem desce, volta com a mão lá em cima de novo e desce de novo, tá? Então é sempre unidirecional, a gente não faz em duas direções. A drenagem linfática manual é uma técnica massoterápica específica, cuja ação principal é sobre o sistema linfático e toda a sua estrutura anatômica e fisiológica, que ao ser executada deve-se observar alguns aspectos importantes, quanto ao ritmo, manobras, pressão e harmonia dos movimentos, tá? Então, lembrando, o ritmo, ele precisa ser um ritmo único, tá? Então, você não pode começar num ritmo e terminar em outro ritmo, tá? Esse ritmo aqui entra um pouco de velocidade, tá? Então, se a gente começou na velocidade lenta, a gente vai terminar na velocidade lenta, tá? Manobras. As manobras geralmente são inúmeras, a gente pode utilizar manobras manuais, a gente pode utilizar manobras com pontas de dedo, a gente pode utilizar manobras com a base da mão, tá? Olha o coronavírus aí. A gente pode utilizar acessórios, tá? A gente pode utilizar acessórios, e aqui eu não sei se vocês estão vendo, porque eu não consigo enxergar vocês quando eu tô... Não, peraí. Aqui. Ó, esse daqui é um acessório. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que já tá atrapalhando. Não dá pra ver, não.
que eu fiz? O meu tá aparecendo só o conceito e definição. Não tem como ver. Tá me aparecendo agora? Não. Me Tenta sumiu? clicar na tela, Maria. Clica na tela. É porque assim, não Ainda firma, tá né? mostrando com efeito? O senhor tá bem no cantinho da tela, professor. Tá com Isso, conceito não e tá aparecendo Vocês definição. na estão tela. conseguindo? Vocês estão conseguindo ver isso daqui? Agora sumiu. Agora o senhor sumiu. Sim, professor. O seu está no cantinho da tela e está aparecendo esse acessório. O meu não tá aparecendo. Eu vou tirar o slide aqui, então, porque aí eu... Eu não tô te vendo. E agora, Agora eu vocês estão tô me vendo. vendo? Agora sim. Agora eu tô vendo. Tá, então, ó, esse daqui é um acessório, tá, que a gente pode utilizar na drenagem linfática facial, tá? Então, ele é um rolinho. Aqui nessa parte de cima aqui, ele é um rolinho liso, tá? E nessa parte de baixo aqui, ele é um rolinho mais poroso. Então, ele é um rolinho mais poroso, ó. Vocês conseguem ver? Que ele tem uns cravinhos. Tá? Ele é um rolinho mais poroso. E aí, esse daqui a gente utiliza geralmente para ativação do tecido, tá? Então, vamos supor, eu vou passar um cero no rosto, eu vou passar uma vitamina C no meu rosto. Eu vou fazer a ativação desse rosto antes, tá? Porque aí você abre os poros por causa dos cravinhos, tá? Que tem o rolinho. E aí você abre os poros e aí depois você vai lá e passa um cero para que haja uma maior absorção daquele nutriente, tá? No tecido. E esse rolinho mais liso aqui a gente utiliza para fazer a drenagem linfática no rosto do paciente, tá? Então a gente pode utilizar ele assim de forma superficial, levando, tá, a linfa lá para a região onde é que a gente vai deixar, que é a região final dos linfonodos, tá? Onde a gente vai deixar essa linfa que está acumulada aqui dentro. Tranquilo? E professor, com relação a essas aulas práticas, igual o biohídrico e essa aula, nós vamos ter assim, as práticas no final, lá para julho, Maria, assim que a gente voltar, a gente deva ter, pelo menos na minha disciplina, vocês vão ter somente as aulas práticas, tá? Eu estou tentando passar o máximo da teoria para vocês já todo, para aí depois a gente fazer só as aulas práticas e aí fazendo um por um, tá? E se as aulas não voltarem até junho? Oi? Não voltarem até junho. Ai, nem me fale isso. Porque aí eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei o que eles vão definir, né, que vai ser feito. Se a gente vai ter que fazer em julho, ou se não vai ter férias, não sei como é que vai ser. Tá, mas aí eles que vão ter que passar pra gente essa resposta para eu poder passar isso para vocês. professor, mas nós não vamos ter que fazer prova tudo de novo, não, né? Não. Agora só B2, né, prof? Agora só B2. As notas de vocês já estão lançadas, já estão fechadas no sistema, então não tem como mais lançar mais nota de prova. Então vocês já fizeram já a prova, tá? Então vamos para cá. Qual é o objetivo da drenagem linfática facial? O objetivo dela pode ser preventivo, tá? Então aí pode ser para prevenir
prevenir, por exemplo, falar aqueles Professor, meu voltou pé de tudo, galinha. não tá dando para te ver. Não, eu não estou fazendo nada, não. Estou falando só do slide mesmo. Tá? Ok. E aí pode ser preventivo, tá? Para diminuição de rugas, de bolsas, né? Bolsas que geram aqui na parte de baixo da pálpebra, tá? Pode ser também para redução de... como chama aquele negócio preto que dá aqui embaixo? Olheira, Melax? tá? Não, olheira mesmo, aquele... Pode ser para fins estéticos, tá? E aí para fins Professor, estéticos... ativa o mudo de todo mundo, porque aí ficam uns ruídos, no fundo fica ruim. Obrigada. Aí pode ser também para fins estéticos, tá? E aí esses fins estéticos, eles podem ser pós-cirurgia, tá? Ou geralmente para manutenção mesmo de tecido, tá? Ou para fins terapêuticos mesmo, só para relaxamento da face, né? Porque é gostoso você fazer uma massagem no rosto, tá? Relaxa, gera uma melhora, né, para o paciente, assim como quando a gente faz uma massagem relaxante, a gente pode começar também a massagem pela face, tá? Pode fazer uma drenagem linfática facial, para depois começar com a massagem relaxante no corpo, tá? A oxigenação dos tecidos e ajuda na eliminação de líquidos que foram retidos, tá? Que ficam retidos na pele, tonificando a pele e retardando o envelhecimento dos tecidos. Então, fazer esse cuidado mesmo com a nossa pele, com o nosso rosto, vocês podem fazer isso todos os dias, tá? Principalmente antes da gente dormir e depois da gente acordar, tá? Vocês podem fazer o uso, por exemplo, do sérum, da vitamina C, antes de dormir, e quando a gente acorda, você pode colocar de novo o sérum, a vitamina C, e depois colocar o protetor solar, tá? Vocês vão ver que vai melhorar bastante a pele de vocês, vai tonificar a pele, tá? Vai retardar esse envelhecimento do tecido, tá? Vocês vão diminuir olheira, vai diminuir rugas, tá? E aí pode ajudar bastante essa drenagem linfática facial se vocês fizerem ela diariamente. O trabalho deve ser executado no sentido proximal para distal, tá? Então a gente faz sempre do que está mais próximo para o que está mais longe. Praticar por maior espaço de tempo onde há maior retenção de líquido, ou seja, linfedema. Então, vamos supor, fiz uma cirurgia, tá? E aí gerou um linfedema. Se teve esse linfedema, a gente faz isso por um maior espaço de tempo, tá? Então, a gente faz mais vezes essa drenagem linfática, tá? Executar as manobras em um ritmo lento, pausado e repetitivo. Então, sempre o ritmo vai ser lento e pausado conforme a pulsação do paciente, tá? Então, o ritmo ele não vai ser constante. Então, a gente faz, pulsou, parou, pulsou, faz a massagem de novo, pulsou, faz a massagem de novo, tá? Em respeito ao mecanismo do transporte da linfa, cuja frequência de contração é de 5 a 7 vezes por minuto. Então, não deve ser desagradável, jamais provocar dor. Então, se tiver o processo inflamatório agudo, a gente não faz, a gente já sabe disso, tá? Então, aconselhável que a primeira sessão seja mais... Peraí, deixa eu entrar na frente aqui. Mais breve, trabalhando mais a cadeia linfonodal do pescoço, analisando as reações. E as sessões devem ter no mínimo de 1 hora, tá? Então, vocês podem ficar lá no rosto bastante tempo, principalmente quando faz um pós-cirúrgico, tá? Porque senão não vai adiantar você só passar 4, 5 vezes lá no rosto e achar que vai ativar ou vai liberar aquela linfa lá, tá? Esse ponto aqui desse mínimo de 1 hora, a gente está falando quando a gente fala de um pós-cirúrgico, que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, tá? É uma senhora que fez uma cirurgia, tá? Ela fez
essa cirurgia aqui, ó, blefaroplastia, que foi a retirada daquele tecido, né, que tem lá na pálpebra, tá? Que é aquela bolsa que gera aqui embaixo do olhinho, que aí tem algumas pessoas que geram tanto a bolsa aqui embaixo quanto a bolsa em cima, tá? E aí essa bolsa, ela tende a ficar caindo na pálpebra, tá? Diminuindo o olho da mulher, tá? E aí gera também um incômodo aqui na visão. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a bolsa superior dela tá bem alta, tá? Tanto que vocês não conseguem nem observar direito aqui o cílio superior. Então, isso daqui tampa mesmo e chega um momento que isso aqui cai, cai de um tanto assim que chega até tampar um pouco a visão do paciente, limitando o paciente a enxergar, tá? Esse daqui é o pós-operatório, e aí vocês podem ver que gera uma vermelhidão, tá? Tem inchaço, tem um edema, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui nessa parte aqui onde está meu mouse, ó. Tem um edemazinho aqui bem proeminente, tá? Então, esses edemas a gente precisa retirar na drenagem linfática facial, tá? Então, esses edemas, eles precisam ser feitos, tá? Aqui foram algumas sessões que foi feito da drenagem linfática facial. E aí vocês já podem ver que a diminuição do edema e do hematoma, tá, que gera no pós-cirúrgico, já está bem menor, tá? E aí aqui, ó, o olho dela já está com uma como fala? Com uma, assim, olhando, você consegue ver que está bem melhor do que quando estava antes, tá? Então, a gente já consegue ver os cílios superiores, tá? A bolsinha já não está mais caindo aqui em cima da pálpebra superior, tá? Igual estava antes, olha como era antes, tá? Esse antes aqui, ó, era essa mulher. Então, a bolsa aqui está bem grande em cima da pálpebra superior, tá? Tem aqui a quantidade de rugas bem grande aqui, tá? Em lateral de olhos. E aí, na cirurgia, retirou tudo, ó. Não tem mais aquela quantidade de rugas e não tem mais aquela bolsa, né, caindo aqui em cima da pálpebra, tá? Nem parece a mesma pessoa. Então, fica super bom, né? E aí, isso daqui pode ser evitado, esse caimento, né? Porque esse caimento dessa bolsa na pálpebra superior é devido ao envelhecimento mesmo, envelhecimento fisiológico da pessoa, tá? Então, se a gente não tem um cuidado devido com a nossa pele, do nosso rosto, a gente vai ter esses efeitos negativos para o nosso rosto, tá? Então, vai ter rugas, vai lotar de rugas, né? De pé de galinha, olheira, tá? As bolsas aqui na parte de cima. Então, esse cuidado precisa ser realizado, porque senão a gente vai ter um rosto, a gente fala um envelhecimento precoce, né? Uma pessoa com 40 anos com cara de 60. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente com a nossa face, que é o nosso cartão de visita, né? Quando a gente chega em qualquer lugar, a primeira coisa que a pessoa olha é o nosso rosto. Então, a drenagem, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar a manobra utilizando a mão, tá? Para fazer a drenagem linfática, ou a gente pode utilizar algum acessório para fazer tanto essa evacuação, que é a remoção dessa linfa, quanto a captação, que é a renovação de uma nova linfa lá dentro daquele tecido, tá? Então, quando a gente fala de edema crônico, a gente está falando de uma linfa que está há muito tempo acumulado naquele tecido. O que a gente quer? Que aquela linfa seja fluida e ela consiga ter uma fluidez maior no tecido do nosso paciente. Então, a gente remove aquela linfa e a gente capta uma nova linfa para aquele tecido, tá? Para que aquele tecido tenha uma fluidez constante de linfa lá e que não fique apenas estagnado aquela linfa naquele membro do paciente, tá? Então, a gente pode fazer os movimentos para desobstruir os linfonodos, ou pode fazer os movimentos para ativação dos linfonodos, para que quando a gente vai fazer a drenagem linfática facial normal, tá? Então, vamos supor, chegou um paciente para você e quer fazer uma drenagem linfática facial. Para quê? Para melhorar aporte sanguíneo,
para melhorar a circulação de linfa, para melhorar a absorção de colágeno na pele, tá? Então, você pode fazer isso como forma preventiva, como eu disse nos slides anteriores, tá? Então, ele não tem edema, ele não tem problema nenhum no rosto, mas ele quer fazer como forma preventiva. Então, nesse caso, a gente ativa linfonodo, e aí a gente está ativando o linfonodo para que ele receba mais linfa, né? E que a gente direcione o caminho correto daquela linfa no rosto do paciente. Ou a gente pode desobstruir os pontos dos linfonodos, tá? E aí são os casos que há linfedema no rosto, ou seja, o paciente está com edema crônico no rosto, tá? E aí a gente precisa desobstruir porque aquele linfonodo não tá legal. Se ele tivesse legal, não tinha edema no rosto do paciente, tá? Então a gente desobstrói aquele linfonodo e leva aquele edema, leva aquela linfa para aquele linfonodo para que ele faça a absorção daquele edema, tá? A pressão. A gente tem três fases no edema, tá? Então, a gente tem um edema que é considerado um edema grande. Nesse edema grande, a drenagem é muito suave, tá? Porque senão vai gerar dor para o paciente, tá? Então, se a gente fala um edema muito grande, quer dizer que é um edema que está bem generalizado, tá? Então, se é um edema em rosto, é um edema que está praticamente no rosto quase todo, tá? Quando é que gera isso? A gente vê muito isso em pacientes com queimadura de face, tá? Que são pacientes que teve uma absorção a altas temperaturas, né? Então, ele teve ele recebeu altas temperaturas na face, teve um aumento de líquido na face e aí gerou um edema muito extenso, tá? Então, é um edema que vai estar muito dolorido e aí para esse edema a drenagem é muito suave. Edema controlado, tá? É aquele edema que existe lá na pele do paciente, só que é um edema normal, um edema que você sabe que você vai conseguir controlar ele, tá? E aí a drenagem é feita de forma suave. E o edema, e a terceira fase é a fase do paciente sem edema, que é a fase preventiva do paciente, tá? Então, nesse caso, a drenagem é com pressão normal, então não precisa ser tão suave, você já pode fazer uma pressão um pouco maior, tá, no rosto. É bom que na pressão você até desobstrói um pouco das bolsas que a gente tem aqui, principalmente nessa maçã do rosto aqui, tá? A gente tem a bolsa que tem acúmulos de secreção, e aí nessa drenagem a gente já consegue até desobstruir essa bolsa também, tá? Tirando essa secreção, que aí em caso de paciente que tem sinusite, tem rinite, tá? Você já vai estar fazendo um efeito bem benéfico nesse paciente, tá? Então fazer essa drenagem aqui na face com a pressão um pouco normal, tá? Você vai desobstruir linfa, você vai ativar tecido, você vai produzir colágenos aqui no rosto e você vai também desobstruir as bolsas de acúmulo de secreção que a gente tem aqui nos seios nasais, tá? E aí vai auxiliar esses pacientes que têm dificuldades respiratórias. Alguma pergunta? Eu. Diga. O que diferencia uma pressão normal a uma suave? Qual é o diferencial dela, em questão de pressão? Assim, uma pressão suave é só o toque da nossa mão na pele, tá? Então, você pegou e soltou a mão na pele, assim, ó, você tá fazendo uma pressão suave, tá? Ou seja, você não tá apertando e você também não tá não apertando, tá? Então, soltou a mão na pele, uma pressão suave, você faz só o deslizamento da sua mão na pele do paciente, sem fazer nenhuma outra pressão, a não ser o peso da sua mão. E uma pressão normal é uma pressão quando você faz mesmo um pouquinho de pressão um pouco profunda, tá? Não tão profundo até você encostar lá no osso do paciente, tá? Tem a diferença. Quando você pega e encosta no osso, você está fazendo uma pressão profunda, tá? Uma pressão normal é pressionou e você faz a massagem, tá? Você vê que você não sente tanto a parte óssea do rosto, da face, mas você também não está fazendo só o toque no tecido do paciente, tá? Você está dando uma pressãozinha aqui nele, mas também não está encostando lá de forma profunda no osso do paciente. Tranquilo?
Sim, obrigado. Frequência da drenagem e tempo. Tá? A gente pode fazer a drenagem diariamente, como eu disse para vocês, ou pode fazer 3 vezes por semana, e a sessão dura em torno de 60 minutos, tá? Diariamente a gente faz de forma preventiva, 3 vezes por semana a gente faz quando tem um linfedema, tá? E aí a sessão dura em torno de 60 minutos. Quando a gente faz diariamente, a gente não precisa ficar lá 1 hora fazendo a drenagem no nosso rosto, tá? A gente pode só ativar a nossa face e aí fazer a aplicação do que a gente for fazer, tá? Fazer do creme, do cero, tá? Da vitamina C, tá? Do que você for aplicar no seu rosto, tá? Faz a ativação da sua pele. Oi. O senhor falou sobre a desobstrução do linfonodo, mas isso gera dor? Geralmente precisa ser feita uma pressão maior para desobstruir? Sim, a pressão para desobstruir linfonodos, ela sempre é aquela pressão um pouco mais profunda, né? E aí, quando está obstruído, geralmente causa dor, porque aí a gente está falando de um linfonodo que está inchado, um linfonodo que está sem funcionar, e quando você toca nele é um pouco doloroso, tá? Até mesmo quando não tem obstrução, ponto de linfonodo ele é um pouco doloroso. Se vocês tocarem, por exemplo, na axila de vocês, aí no centro da axila, e fazer um movimento profundo, vocês vão ver que dói um pouquinho. Ah, tá. Obrigada, Cláudio. Tá? Dói mesmo. Aí o Douglas fez. Então, trajeto e execução das manobras. Inicia-se a drenagem sempre na região proximal do ângulo venoso para desobstruí-lo. Desobstruiremos os linfonodos a qual irá receber a linfa e conduziremos a linfa para o linfonodo previamente desobstruído de proximal para distal. Tá? Então, a gente faz desse jeito aqui. Ó. Então, deixa eu achar a imagem que tem os gânglios aqui. Nós temos linfonodos aqui na região submandibular, tá? Nós temos linfonodos aqui na região cervical profundo, cervical superficial, tá? E aí, qual é esse músculo grandão aqui, ó, que tá embaixo dos linfonodos? Alguém fala aí para mim o nome dele. Esternocleidomastoide. Isso aí, esternocleidomastoide, tá? Então, como é que a gente identifica? Onde é que estão os linfonodos, professor? Cervical, gente. Onde está o linfonodo cervical? No esternocleidomastoide. Achou o esternocleidomastóide, subiu aqui, ó, esse buraquinho aqui é o canal auditivo, tá? Então, vocês podem ver que ele está um pouco abaixo do canal auditivo e um pouco abaixo aqui da nossa amígdala, tá? Então, que fica aqui próximo, né, da região da parótida, tá? Então, ativou aqui esternocleidomastoide, você fez movimento circular em cima de esternocleidomastoide, você está ativando aqui linfonodo cervical, tá? Nós temos linfonodos na parótida, nós temos linfonodo retroauricular, tá? Então, ou seja, aqui atrás da região auricular, e nós temos linfonodos aqui na região occipital, tá? Então, tem todos esses linfonodos aqui na face, e aí a gente vai fazer o movimento sempre de cima para baixo, levando a linfa de cima lá para o linfonodo. Então, do rosto, a gente começa aqui em região de testa, tá? De frontal, e aí vai descer aqui na região nasal, levando aqui para cervical, tá? Então, essa parte aqui, quando a gente pega um paciente que não tem edema, mas tem, por exemplo, renite ou sinusite, esse paciente vai sentir até o gosto mesmo um pouco de secreção, tá? Como se estivesse descendo secreção na garganta. Por quê? A gente faz essa ativação, a gente libera esse seio nasal, tá? Retira a linfa, mas o seio nasal vai lá para dentro da parte... da parte... como fala? Das vias aéreas superiores, tá? Então, vem nariz, boca, e a pessoa sente mesmo o catarro descendo mesmo pela boca, tá? Pela garganta.
É bem nojento, tá? Mas aí a pessoa vai fazer a massagem de cima para baixo, tá? Pode fazer isso daqui superficial ou pode fazer pressão normal, tá? De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Testa de cima para baixo, tá? E aqui crânio também, se precisar, de cima para baixo, tá? Geralmente a gente não faz tanto em crânio, a gente faz mais só em face, tá? Os vasos linfáticos do alto da cabeça levam a linfa em direção aos linfonodos occipitais, aos linfonodos cervicais e nucais, tá? Então, aqui ele está falando desses linfonodos aqui occipitais, então a gente vai fazer aqui da cabeça do meio para trás e do meio daqui para frente, tá? Então, a gente divide a cabeça aqui também em quadrantes. Então, a metade aqui da muleira, né? Que tem aqui no centro da cabeça, a gente faz do meio para frente e a outra metade que a gente faz do meio para trás, tá? Ativando aqui para trás o occipital e ativando aqui para frente, a gente pode ativar o bucal, ou então o submandibular, ou então aqui a parótida, tá? E aí a gente faz a ativação do que tiver aqui na frente e aqui a gente faz a ativação do que tiver aqui para trás. A circulação linfática. Aqui tem todos os Professor? gânglios. Oi. Volta só lá aquele slide rapidinho, é porque o seu saiu rapidão. Ah, tá. Diga. Eu vou postar isso aqui lá para vocês, lá no AVA, tá? Ah, tá, é porque... tá bom. E aí também vai ter a aula lá, nossa gravada lá também, então aí vocês podem voltar para a aula depois, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aqui fala só a parte dos linfonodos, que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Aqui mostra a imagem, tá? Como é que a gente vai fazer o movimento da drenagem linfática facial. Então, a gente faz aqui, ó. Vamos lá no 17. A gente começa aqui na fronte, tá? Então, do meio para a região aqui, ó, auricular, tá? 16 também para auricular, 13 em cima da pálpebra para cá, 12 para cá, 11 para cá, 10, tá? Aí agora o 9 já vai vir lá para a parte cervical, o 8 aqui, ó, contornando a parte do nariz, vai vir para a parte cervical, o 5 também, o 4 também, o 2 também, tá? O 1 a gente vai descer aqui, ó, de esternocleidomastoide aqui para a parte de externo, tá? O 3 de queixo aqui para a parte de trás, ou pode ser para cervical, ou então pode ser aqui para a parte de externo, tá? O 6 também, o 7 também, o 14 a gente vai lá para a parte auricular da outra orelha, o 15 também, e aqui teria outro, e aqui teria outro também, tá? Então, a gente divide o nosso rosto dessa forma, e é assim que a gente faz a drenagem linfática facial no nosso paciente, tá? Não. Oi. Na drenagem linfática, nós vai tocar de forma, tipo, vai tocar na pele do paciente, por exemplo, a 9 até a 10, tipo, essa não vai pegar a jangueira e vai desde a mão até os linfonodos, ou nós vai tocar. Não, assim, o 9 e 10 assim, é só mostrando para vocês a divisão que a gente faz do rosto mesmo, né? Então, quando você olha o olho, você vê ali que o olho ele vai para o 12, o 11 e o 10, eles estão indo para a orelha, né? O 9 já está indo lá para a cervical, que aí já é a mais base aqui de olho, para um pouco ali do 8, que é a base de nariz, lateral de nariz, né? Então, você tem que... Desculpa. Você tem que fazer essa divisão da face para você não levar o linfonodo de forma errada, tá? Eu estou soluçando. Então, vou fazer a pergunta de novo. Do 10, 11 e 12, quando nós vai levar para o linfonodo, como é que é o nome do negócio? O linfonodo parótico ou pré-auricular?
Nós vai pegar ele deslizando a mão, o dedo, a ponta do dedo, ou nós vai tocar de forma leve, fazendo um simples toque. Não, você pode fazer com as pontas dos dedos, tá? Você Mas pode o levar. preferencial é o toque ou o deslizamento? É essa a minha dúvida, entendeu? Não, sempre vai fazer o deslizamento, Entendi. tá? Então você vai fazer o toque, aí você escolhe se vai ser superficial ou normal, tá? E aí você vai fazer o deslizamento levando aquela linfa lá para a região auricular, tá? Ou lá para a parótida, Ok. tá? Aí você faz as ativações dos linfonodos que você achar que seja adequado para aquela região. Então, ativou os linfonodos, você vai lá e faz o deslizamento linfático até aquele linfonodo. No caso que eu vejo, por causa daquela mulher lá, que teve as rugas meio dilaceradas, ou algo assim, que causou vermelhidão. Nesses toques vão ter que ser muito suaves ou vão ter que ser com um pouco de pressão normal? No caso de etapa, por exemplo, se tiver muito vermelhidão na área 9, 10 e 11. Porque se tiver muito é porque cortou um pouco, Douglas. Se tiver muito vermelho, Se tiver muitas vermelhidões nas olheiras do paciente, se tiver. Você entendeu a minha pergunta? não cortou algumas palavras que você falou, eu não entendi tudo. Ah, Eu entendi bom, só se tiver muito vermelho. isso. Aí, no quesito personal, nós vamos fazer muito suave, muito superficial ou superficial em questão de toque? Aí, assim, sempre você vai ter que fazer a sua avaliação, tá? Esse vermelho, ele tá vermelho porque uma inflamação, é um vermelho de queimadura, é um vermelho, entendeu? Você tem que fazer a sua avaliação como terapeuta mesmo. Então, principalmente quando você pega, por exemplo, uma pele muito sensível, tá? Que é uma pele que é sensível, às vezes, até ao toque ou a algum produto químico que você vai utilizar, tá? E aí você precisa fazer a avaliação da pele do paciente, você precisa ver como é que está a vida desse paciente, tá? Se ele está dormindo, se ele está tendo muita exposição ao sol, tudo isso, porque aí você vai definir como é que você vai fazer a sua pressão. Tá? Agora vamos supor, a pele é boa, tá tudo normal, não tem edema, mas está vermelho, você pode fazer uma pressão normal, você pode fazer uma pressão, não precisa fazer suave, se não tiver doendo, se não tiver inflamado, se não tiver nada, mas é um vermelho às vezes da pele mesmo do paciente, né? A mesma coisa quando você pega um paciente com aquela olheira muito preta, né? Aquilo lá não dói, não tem nada, mas é um sintoma de ou o paciente está muito ansioso, o paciente está muito estressado, o paciente está sem sono, o paciente tem insônia, né? O paciente fica muito tempo exposto ao sol, tá? Ou é da própria genética do paciente ter aquela olheira preta, tá? Então, você pode fazer a drenagem, você pode fazer a estimulação daquela olheira para retirar mesmo aquela olheira do paciente. Obrigado, Fran. Falou. E aí, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês vai depender, igual eu disse para o Douglas, tá? Vai depender da anamnese que vocês vão fazer com o seu paciente, tá? Então, para que vocês estão fazendo a drenagem linfática facial? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo, tá? O paciente chega lá, eu quero fazer uma drenagem linfática facial. Você vai olhar e falar assim, para que eu vou fazer a drenagem linfática nesse paciente? E aí, nesse para quê, você vai começar a responder as perguntinhas desse para quê, tá? Ah, olha, o paciente tem uma olheira. Ah, olha, o paciente tem um pé de galinha. Ah, olha, o paciente tem um edema ali. Ah, olha, o rosto daquele paciente está inchado, tá? Tem retenção de líquido. Então, essas respostas que você vai responder nesse para quê,
é o que vai estar dentro da sua anamnese, vai estar dentro do seu tratamento fisioterapêutico, tá? Então, a gente lembra, é aquele dia que eu disse para vocês, a gente faz sempre a massagem, a gente sempre faz a drenagem, a gente sempre faz tudo que for terapêutico, tá? A parte recreativa a gente deixa para quem é formado em massoterapia, para quem fez um curso de massoterapia, tá? A fisioterapia faz a massagem terapêutica. Então, a gente tem um motivo, a gente tem um porquê da gente estar fazendo aquela massagem no nosso paciente. E a gente quer um fim terapêutico para isso, tá? A gente quer um fim fisiológico, a gente quer um fim terapêutico para esse paciente. Não quer dizer que o massoterapeuta não tenha fins fisiológicos ou não tenha fins terapêuticos, tá? Mas esse papel de fins terapêuticos, ele é papel do fisioterapeuta, tá? Então, é por isso que a gente aprende as doenças, a gente aprende as patologias e a gente aprende como tratar essas patologias. Tranquilo? Professor, Oi. no caso de olheira, uma olheira, por exemplo, considerada crônica, porque existem pessoas que ela tem uma olheira muito escura, escura mesmo, já há bastante tempo. Uhum. É interessante realizar a drenagem ou, nesse caso, não, vamos se dizer assim, não muda muita coisa, não é muito efetivo, assim, fazer a drenagem? Assim, deixa eu mudar aqui para mim agora. Assim, eu estou fazendo alguns testes com algumas pessoas, porque, assim, essa parte de estética não era tanto o meu interesse até pouco tempo, né? Até depois que eu descobri que a estética vai ganhar o mundo, né? E aí é uma área para se pensar, né? Então, quando a gente fala de olheira muito crônica, a gente só fazer a drenagem linfática, ela não vai auxiliar tanto para você retirar. Então, o que a gente pode fazer? Esse acessório que eu mostrei para vocês, essa parte aqui dos porozinhos, é uma parte que eu estou achando bem interessante para tratamento de olheiras. Por quê? Porque ela faz a abertura do tecido, tá? Gerando uma renovação da parte do colágeno aqui na pele do paciente. E aí a gente sabe que essa olheira, ela é um aumento, né, de pigmentação da pele, tá? E aí esse rolinho com esses cravinhos, ele abre e tira esse estímulo dessa pele, tá? Então a gente tem aí alguns outros produtos também que podem vir junto com esse rolinho, fazendo o tratamento. Então, vamos Como supor. chama, professor, esse rolinho aí? É rolo mesmo? Ele chama... eu vou pesquisar ele aqui na internet, Maria, para te falar certinho o nome. Deixa eu ver aqui. Peraí. Mas se na hora de pesquisar, colocar só kit guachá, vai aparecer individual. Aí dá pra comprar. Eu comprei ele. Ele veio no meu guachá, né? O meu eu comprei ele individual. Eu não achei ele no guachá. Deixa eu ver como é que chama ele. Ele chama, Maria, massageador facial roller, Ah, tá, obrigada. tá? Que aí é ROLLER. Então, massageador facial. Se você colocar massageador facial, aparece ele. Não, aqui a mulher disse que ele chama Jade Roller. E aí tem vários vídeos aqui ensinando a usar ele. Porque esse daqui que eu utilizo, ele é feito de pedra, tá? E aí essa pedra é a pedra jade. É uma pedra que é muito utilizada para essa parte de abertura de poros, tá? Porque ela é uma pedra que é uma pedra fria,
Então, toda hora que você encosta nela, ela está geladinha. Tá? Então, ela faz essa parte de vasoconstrição da pele, tá? Na hora que a gente faz a drenagem. E aí, esse rolinho com cravo, na hora que a gente faz essa ativação aqui, a gente pode fazer essa ativação do rosto, tá? Tanto daqui de cima para baixo, igualzinho tá lá na imagem lá da drenagem, tá? Ativando essa parte aqui da bolsa, onde gera o acúmulo da pigmentação da olheira, tá? E aí vocês vão ver que poucas vezes que vocês passam aqui no olho, já fica bem vermelho a pele do paciente, tá? E aí essa vermelhidão é um sinal de que você abriu os poros, a circulação sanguínea está ativa naquele local, e aí chegou a hora de você passar algum produto, e aí tem vários produtos na estética que a fisioterapia dermatofuncional pode utilizar para diminuição da olheira, tá? Tranquilo? Tranquilo. E aí, o meu teste, agora finalizando a aula, só mesmo para contar para vocês, eu não sei se vocês já viram aquele rolon de sovaco que faz clareamento de axila. Eu quero testar se aquilo lá faz clareamento de olheira. Ai, professor, você parece eu em casa, inventando as coisas. Cientista maluco. Mas eu pensei... Gente, eu parei para pensar esses dias assim, a minha esposa estava comprando lá desodorante, aí ela viu, eu queria um para clarear a axila. Aí eu falei, gente, aí o negócio vai clareia o sovaco todinho. Aí eu falei, gente, será que se passar isso um pouco na olheira, vai clarear? Ai, professor, você é uma graça. É de pensar, você olhar assim e falar assim, gente, será que se Professor, eu mas já passar... pensou se dá certo, professor? Então, menino... Eita, professor, se der certo. Quem tem olheira aí? Quem tem olheira aí? Já passa aí pra gente testar. Gente, eu falei, Seus problemas se acabaram funcionar, se funcionar, vai ser... Vamos começar a vender desodorante de sovaco mais caro do que tudo. Professor, é a descoberta, professor. Então, corre logo no mercado, professor. Compra o estoque. Tem um aqui em casa, eu vou fazer o teste. Se funcionar... Só não posso ficar cego, né? Bom ponto. Mas aí passa pouco, aquecendo essa parte de baixo assim, aí vem com o rolinho de cravo, ó. Ativa a pele, passa ele, deixa aqui, depois vai lá e lava, ó. Será? Vou testar. É assim que a gente descobre o mundo, né? Então, tudo bem com vocês? Vocês ainda estão vendo eu aqui nas minhas montanhas? Sim. A minha cara tá travada. E quem não tem esse rolinho, usa o quê? Cacto? Velho, sério isso? Não, Maria, sabe bucha de lavar vasilha? Usa cacto. Pá, pá. Ai. Aí vai não vai abrir, vai arregaçar os poros. É bom que já faz um micro-peeling na pele, um microagulhamento na pele da pessoa. Quando não tem o rolinho, vocês podem utilizar aquelas buchas de lavar vasilha. A parte mais grossa da bucha, ela é ótima para ativação de tecido. Tá? A gente utiliza ela tanto em pacientes que
que tem, por exemplo, sensibilidade na pele, né, para a gente retirar a sensibilidade, quanto a gente usa também para ativar e para dar para aquele paciente a ativação daquele tecido, tá? Pode utilizar a parte grossa da bucha, aqui assim, vocês cortam um quadradinho menorzinho para ficar bem bonitinho, vocês pegam aquele pedacinho e faz a ativação, tá? Ou pode utilizar um pedacinho também daquela bucha paulista, né, que é aquela bucha de planta mesmo, natural. Ela também é bem boa para ativar tecido. Professor, mas fora a brincadeira, esse rolinho aí que o senhor mostrou, se a pessoa, esse lado mais poroso aí, se a pessoa forçar um pouco, isso pode causar, machucar a pele do paciente? A parte mais porosa desse rolinho? Se você forçar, por exemplo, pesou mais a mão e aí forçou um pouco, isso pode furar, porque o senhor falou que é uma pedra, né? Mas ele não tem pontas assim a ponto de furar, não. Mas não é bom você fazer forte, não, porque machuca, tá? Se você apertar muito forte, dói. Tá? Mas assim, ok. ele não corta a pele, tá? Que eu tô fazendo no meu rosto bem forte, tá? Você sente um pouquinho de dor, mas só que ele não corta, ele não dá essa sensação de que você vai cortar ou vai furar, não. É umas pontas, mas ela é meio quadrada. Ela não é pontinha mesmo assim, não. Ok. Obrigada, professor. Tá, agora deixa eu ir aqui, voltar aqui para mim. Tranquilo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Até a próxima, então. Estão vendo aqui, agora eu mudei o computador de lugar, aqui atrás de mim tem uma ponte, ó, viu? Legal. Ai, ai.